Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho de 2025 e nós daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque de hoje é para a política brasileira. Depoimento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal extravasa versão da defesa, é evasivo sobre minutas e deixa lacunas. O ex-presidente admite que discutiu possibilidades após a derrota em 2022 e não responde sobre fundamento para suspeita de fraude. E Bolsonaro também enfatiza a visão militar e deturpa legalidade para justificar golpismo, segundo especialistas. Malucos ocaso entubar e criança esperança. Veja frases do ex-presidente ao Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes faz piada e adota estilo paz e amor durante os depoimentos de réus. E ainda sobre este assunto, Heleno se enrola mesmo exercendo o direito parcial de silêncio. Apontam aí os especialistas. Já neste carrossel de imagens desta quarta-feira, nós temos a primeira foto, que é da editoria de esportes, rumo à Copa. Vinícius Júnior, que está à esquerda, que marcou para o Brasil, e Bruno Guimarães celebra um gol da vitória da seleção sobre o Paraguai, em Itaquera, em São Paulo. Isso porque o Brasil vence pela primeira vez com Carlo Ancelotti por 1-0 e se classifica para a Copa. E o treinador planeja descanso e análise de 70 jogadores até o próximo jogo. Já na segunda foto, Bolsonaro no Supremo, denunciado sob acusação de liderar trama golpista para impedir a posse de Lula, o ex-presidente depõe a primeira turma do Supremo diante, inclusive, de Alexandre de Moraes. E por outro lado, Braga Neto em videoconferência. Preso preventivamente pelo suposto envolvimento na tentativa de golpe de Estado, general é o único a depor remotamente aos ministros do STF. Já nesta última imagem do carrossel de fotos, temos aqui um assunto sobre trilhos. Trens ficam maiores nos corredores do agro entre o Centro-Oeste e o Porto de Santos, composições que tinham 120 vagões desde 2021 ganharam mais 15. E o próximo destaque é para o governo Lula. Haddad quer recurso que limita a compensação tributária ilegal. A tributação para criptomoedas ainda depende de debate com o Banco Central. E o governo tem monopólio de tributar, mas sociedade reage, diz CEO do BTG. E no Folha Invest desta quarta-feira, volume de investimentos por pessoa física em título isento de imposto de renda aumenta 341% em 7 anos. E ainda é destaque desta quarta sobre mudanças climáticas. O mundo teve o segundo mês de maio mais quente da história, mostra o Observatório da Europa. Medição encerra sequência de 21 meses com temperatura 1,5 graus Celsius, acima da era pré-industrial. E sobre saúde pública, a Saúde anuncia 3.000 bolsas de residência médica e 500 novas vagas para especialistas no SUS. E essa medida é uma estratégia para reduzir tempo de espera por consultas, exames e também para cirurgias. E o próximo destaque é sobre os sindicatos. Câmara dos Deputados aprova um projeto que torna mais fácil cancelar contribuição sindical. O projeto deve ainda ser analisado pelo Senado e trecho encontra resistências por parte da esquerda. Nós também temos na editoria internacional um destaque para os Estados Unidos. Saiba quem é Gavin Newsom, o governador da Califórnia que Donald Trump ameaça prender. E sobre a caatinga, o bioma brasileiro chamado caatinga. ONG alemã que opera no Brasil faz transações milionárias com ave que está entre as mais raras.
E, por outro lado, a associação, que tem histórico de conflitos, nega qualquer irregularidade. E sobre o Dia dos Namorados, que no caso já é amanhã, dia 12 de junho, contrato de namoro é um meio para proteger o patrimônio, mas deve evitar as cláusulas abusivas. E ainda falando sobre essa data comemorativa, joias e chocolates acumulam inflação de mais de 20% nos últimos 12 meses. E na seção Pare para Ler do Folha de São Paulo, o cafezinho do dia a dia pode oferecer benefício a longo prazo. Ele não deve ser apreciado somente pelo sabor e por dar aquele up, mas também por propiciar um envelhecimento mais saudável. E nos especiais de hoje, Folha Estudantes. Veja como fazer o pagamento da taxa e confirmar a inscrição no Enem. E o prazo vai até o dia 18 de junho. No caderno Todas, melhores hospitais do Brasil. Tipo de parto, taxa de cesariana e estruturas de UTI contam na hora de escolher a maternidade. E ainda neste mesmo caderno temos aqui uma seção sobre história. Depressão pós-parto já foi encarada como bruxaria. E entenda. Na área da economia, nós temos aqui 4 chamadas. A primeira é para a Petrobras. Após crítica de Macron, chefe da Petrobras diz que Brasil deve se orgulhar de produzir petróleo. E Petrobras quer influência na Braskem, mas sem reestatizar, afirma Magda. E tribunal diz que Donald Trump pode manter maioria das tarifas contra a China e demais países. Corte de apelações contraria decisão de juízes que haviam definido as tarifas como ilegais. E ainda a chamada de capa desta quarta, por que a Apple faz alarde para mostrar atualizações fracas? Compare com os últimos anos. A empresa ainda trata melhorias regulares com uma empolgação de apresentadores de circo. E o próximo destaque é ainda falando sobre economia. CAD julga nesta quarta-feira, que no caso é hoje, um caso contra a Google por não remunerar veículos de notícias. O Conselho determina se arquiva inquérito ou abre processo por uso de notícias em buscas. Já na política, nós temos aqui este destaque, projeto chileno que inspira uma das bandeiras do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve sucesso parcial, diz estudo. A análise indica que o programa não melhorou o emprego e moradia para as famílias pobres. Já no Guia Folha de hoje, nós temos aqui este destaque sobre as exposições. Conheça 6 novas exposições em museus e centros culturais em São Paulo. Mostras em cartaz têm temas como o Teatro Experimental Negro do Brasil e também animações da Pixar. E sobre shows, Alice Cooper, Deep Purple, Ivete Sangalo e Glória Groove fazem show em São Paulo também. Já o próximo destaque no caderno de equilíbrio, ação anti-inflamatória causada pela cúrcuma beneficia intestino e cérebro, de acordo com o estudo. Na editoria internacional, nós temos aqui esses 3 destaques. O primeiro é para a Argentina. Reação de apoiadores de Cristina Kirchner mistura tristeza e indignação. Mais alta Corte da Justiça argentina confirma condenação a 6 anos de prisão. E agora um outro caso, agora na Colômbia. Atentado é volta de pesadelo da violência política na Colômbia, diz filho de assassinado em 1989. Juan Manuel Galán segue caminho do pai, morto a tiros, e é pré-candidato à presidência. Já ainda falando na editoria internacional, também temos aqui um destaque para o BRICS. Vietnã sinaliza que deve aceitar ser parceiro do BRICS. O país foi convidado a se associar no ano passado. Expectativa é de anúncio no Rio de Janeiro. No cotidiano, também temos aqui um destaque para o governo do Lula.
Ministro da Educação diz estudar atrelar repasses a desempenho no Fundeb. Camilo Santana defende que é preciso retorno na qualidade educacional. E a Mônica Bergamo também escreve para a editoria do Cotidiano: mais de 300 menores vítimas de violência e abandono são resgatados em operação. A ação também prende quase 3.000 suspeitos e apreende armas, drogas e pornografia. Já no caderno de ciência, por que a busca por linguagens de animais ainda não encontra nada? Até agora, ninguém observou bichos adaptando significados em camadas como os humanos fazem. E ainda neste mesmo caderno de ciências, pesquisas indicam que cães e tutores podem ter traços semelhantes de personalidade. Já na área da saúde, a maioria dos médicos optaria por eutanásia em casos de câncer e Alzheimer, mostra estudo. Participaram 1.400 especialistas provenientes de 8 regiões com diferentes jurisdições. E, por último, nós temos aqui estes 3 destaques do Caderno de Cultura do Folha de São Paulo. Primeira é sobre as artes plásticas. Bienal de São Paulo terá prevalência de artistas da África e da América do Sul. Já sobre livros, Brasil mostra sua cara diversa em festival literário que o homenageia lá na França. E por fim, na multitela, thriller e show com trilhas da Globo, que ver na TV e no stream nesta quarta-feira. Agora vamos acompanhar quais são os destaques da capa do jornal O Estado de São Paulo desta quarta-feira. Nós temos aqui a manchete que vai falar sobre a ação penal do golpe. Bolsonaro se desculpa com Moraes, nega golpe, mas diz ter exibido minuta a militares. Ex-presidente afirmou que discussão sobre o assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: denunciado como líder da trama golpista, Jair Bolsonaro admitiu a Alexandre de Moraes no STF que cogitou decretar estado de sítio após o TSE rejeitar pedido do PL para anular parte dos votos do segundo turno em 2022. Ele reconheceu ter mostrado a minuta do golpe a comandantes militares, mas negou terem tratado de ruptura institucional. Abre aspas. A discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. Fecha aspas, disse. Foi um Bolsonaro irreconhecível em sua declaração em juízo sobre as acusações que o tornaram réu. Atribuiu os ataques às urnas eletrônicas a um traço da sua trajetória política e à defesa do voto impresso. E chamou de malucos os que pediam intervenção militar. E Bolsonaro também pediu desculpas a ministros do STF por acusá-los de terem recebido entre 30 milhões de dólares e 50 milhões de dólares para fraudar eleições. E o Bolsonaro afirmou dizendo que era retórica. Me desculpe, não tinha intenção. E a próxima chamada de capa é na editoria internacional, falando agora sobre a Argentina. Corte Suprema confirma 6 anos de prisão para Cristina Kirchner. Ex-presidente foi condenada por corrupção e terá de cumprir a pena. Por ter mais de 70 anos de idade, a líder peronista poderá tentar obter o benefício da prisão domiciliar. E como o Estado de São Paulo nos traz aqui em destaque, 51 concessões de obras foram alvo de administração fraudulenta, segundo a própria Justiça. E ainda falando da editoria internacional, série de 19 ataques com explosivos mata 7 pessoas e eleva tensão na Colômbia. Dissidência das Farc desafia governo Petro no sudoeste colombiano, dias após pré-candidato ter sido baleado. E o próximo destaque de capa é para a área da economia, que vai falar sobre o IPCA.
Inflação desacelera pelo terceiro mês consecutivo e fica em 0,26% em maio. Preços de alimentos caíram, mas energia elétrica residencial teve alta de 3,62% e gastos com habitação subiram 1,19%. E 5,32% é o IPCA acumulado em 12 meses, ainda acima do teto da meta de 4,5%. E o próximo destaque é para a seção de insegurança pública do estado de São Paulo. A ação com Google prevê que policiais militares poderão bloquear celular roubado. Terminais portáteis usados por policiais vão fornecer localização do aparelho furtado e poderão também apagar os dados. No caderno de cultura, temos aqui sobre a Bienal de São Paulo. Mostra trará uma reflexão sobre a vida em comunidade. Na editoria internacional, nós temos mais duas chamadas sobre os Estados Unidos. Los Angeles tem toque de recolher e os protestos se espalham. Já no massacre que aconteceu na Áustria, ataque de ex-aluno à escola secundária deixa 11 pessoas mortas. E por último, na capa do Estado de São Paulo, nós temos aqui um assunto na editoria de esportes, sobre as eliminatórias. Brasil vence o Paraguai, garante vaga na Copa e anima a torcida. No dia do aniversário de 66 anos de idade, o técnico Carlo Ancelotti conquistou sua primeira vitória pela seleção brasileira. E aqui nesta imagem nós podemos ver o jogador Vini Júnior, que inclusive ele que fez o único gol da seleção. Agora, no jornal O Globo desta quarta-feira, no alto da capa temos aqui um destaque especial do segundo caderno, que vai falar sobre o cantor Cazuza. Mãe e parceiro do artista falam de exposição. Documentário com cenas inéditas e novas homenagens também ao cantor. E a manchete desta quarta, mais uma vez, falando sobre o interrogatório que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro admite ter buscado alternativas ao resultado eleitoral, mas nega golpismo. E o destaque da editoria internacional do jornal o Globo desta quarta-feira: Corte Suprema da Argentina ordena a prisão de Cristina Kirchner. A Corte Suprema de Justiça confirmou a condenação a 6 anos de prisão da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e determinou a execução da pena. Ela vai se apresentar a um tribunal e, como já tem 72 anos de idade, poderá ficar em prisão domiciliar. Apoiadores de Cristina protestaram, denunciando o que consideram perseguição política a ela e que pretendia disputar as eleições legislativas de outubro. E ainda nesta mesma editoria, Estados Unidos e China avançam em acordo comercial. Negociadores dos dois países saem otimistas de reunião em Londres, que envolveu acordo sobre terras raras chinesas, e renovam esperança de arrefecer guerra tarifária. Governador da Califórnia se destaca em oposição a Trump.
Gavin Newsom lidera reação na mídia e nos tribunais à ofensiva autoritária federal contra imigrantes. Protestos ganharam outras cidades do país ontem. E o próximo destaque: 5 países punem ministros radicais do governo Netanyahu. Reino Unido e mais 4 nações impõem sanções, incluindo bloqueio de bens a 2 líderes da ala de extrema direita. E a próxima chamada de capa: no Rio de Janeiro, operação fere 4 inocentes, prende 20 suspeitos e paralisa vias expressas. Uma mega operação da Polícia Civil no Complexo de Israel, na Zona Norte, causou pânico nos moradores, feriu 4 pessoas que iam ou voltavam do trabalho e resultou na prisão de 20 suspeitos e na apreensão também de 8 fuzis. Escolas suspenderam as atividades e a Avenida Brasil e a Linha Vermelha tiveram trânsito interrompido por mais de 1 hora. Já na editoria sobre economia, CAD julga Google por possíveis abusos no mercado digital. Órgão regulador da concorrência julgará a Big Tech por uso de conteúdo jornalístico sem remuneração de seus produtores. Já no Brasil, falando agora também sobre política, relatora da CPI das Bets pede indiciamento de influenciadores virtuais. Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra estão entre os 16 listados. Senadora Soraya Tronic vê estelionato e propaganda enganosa na prática de induzir seguidores a apostar altos valores. Governo deixa medidas de corte de gastos para iniciativa do Congresso. Após o ultimato do Legislativo, Fazenda quer deixar que deputados e senadores proponham cortes de despesas. O governo deve anunciar hoje medidas arrecadatórias para compensar o recuo na alta do IOF. E ainda sobre a economia, inflação desacelera e aumenta a chance de fim de ciclo de alta dos juros. Com queda no preço dos alimentos, IPCA de maio foi de 0,26%, ante 0,43% de abril, favorecendo contenção da taxa de juros. No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 5,32%, acima da meta pelo 8º mês seguido. E por último, o Jornal Globo também nos traz aqui um destaque da editoria de esportes sobre a seleção brasileira, vitória e vaga na Copa. Seleção mostrou evolução ao ganhar do Paraguai por 1-0 na Neoquímica Arena, em São Paulo, selando a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Foi a primeira vitória sob o comando de Ancelotti, com o gol do jogador Vini Júnior, velho conhecido do treinador. Agora, saindo do Jornal Globo, vamos aqui acompanhar quais são os destaques desta quarta do Correio Brasiliense. No alto da capa, nós temos aqui esta imagem de uma peça teatral. Chateau está em Brasília. Fundador do Correio Brasiliense e criador de um dos maiores grupos de comunicação do país, Assis Chateaubriand é o personagem principal de Chateau e os diários associados, 100 anos de paixão, um musical com apresentação hoje no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E o espetáculo passou por Rio de Janeiro e Belo Horizonte com sucesso de público e também de crítica. A estreia ontem na capital para convidados emocionou o público com uma aula de história do Brasil, ao som de canções icônicas da música popular brasileira. E na Palais de Chateau, o celebrado Stepan Nessessian, este que está na imagem, conduz um elenco de atores, atrizes, bailarinos e músicos num inesquecível show de som, luzes e cores, como nós podemos ver nesta imagem. Já na manchete desta quarta, Bolsonaro pensou em anular dentro da lei. Réu no processo do STF sobre tentativa de golpe de Estado, ex-presidente nega ao ministro Alexandre de Moraes ter liderado um plano.
Segundo o ex-chefe do Planalto, não havia clima no país. No entanto, ele afirma ter discutido medidas para anular as eleições. Jair Bolsonaro pediu desculpas por acusações feitas sem provas ao magistrado. Na editora internacional, Cristina Kirchner é condenada à prisão. E sobre educação, Enem leva 2.000 calouros para a Universidade de Brasília. E na editoria de esportes, mais uma vez, Brasil carimba vaga na Copa. Na primeira vitória, sob comando de Carlo Ancelotti, diante do Paraguai. Seleção garante classificação matemática para o Mundial. E por último, ainda no Correio Brasiliense, mineração luta contra entraves. Uma das atividades econômicas mais importantes vive um momento decisivo no país, cuja capacidade de produção é invejada mundialmente. O imposto seletivo, em debate novamente no Congresso, foi um dos principais temas do CB.Debate, Brasil em Transformação, Mineração no Brasil e no Exterior, o nome do evento. Especialistas, autoridades e empresários discutiram ontem, no Correio Brasiliense, os principais pontos que impedem o desenvolvimento e a competitividade no setor da mineração. Agora, no jornal cearense O Povo, no alto da capa, nós temos estes três destaques. O primeiro é uma reportagem focada aqui na economia. Valores de itens para o Dia dos Namorados variam até 3.300% em Fortaleza. E no esportes, Brasil vence o Paraguai e se garante na Copa do Mundo de 2026. Já na área da política, relatório da CPI das Bets pede indiciamento da influenciadora digital Virgínia Fonseca e também mais 15 pessoas. O jornal O Povo também nos traz nesta imagem, que é a manchete de hoje, sobre o interrogatório no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro nega agir por golpe e pede desculpas ao ministro Alexandre de Moraes. Não havia oportunidade, diz general Heleno sobre atos ilegais. Bolsonaro diz que estudou possibilidades dentro da Constituição. E Braga Neto acusa Mauro Cid de faltar com a verdade em depoimento. E nessa primeira imagem temos o general Heleno. Ele respondeu apenas a perguntas feitas por seu advogado. E na segunda foto, o general Braga Neto foi interrogado por videoconferência. Isso porque ele está preso. E por último, no jornal Valor Econômico, no alto da capa, nós temos 3 chamadas. A primeira é sobre conjuntura. Estímulos à demanda e mais impostos indicam inflação estrutural alta por mais tempo, diz Campos Neto. Já na Argentina, Suprema Corte rejeita recurso e mantém condenação da ex-presidente Cristina Kirchner à prisão. E sobre a NVIDIA, ações sobem às vésperas de apresentação do CEO Jensen Huang sobre os avanços da empresa em chips e também em inteligência artificial. Já a manchete do Valor Econômico é sobre contas públicas. O governo deverá restringir possibilidades de compensações tributárias pelas empresas, medida que deve constar da medida provisória com alternativas ao aumento do IOF, tem o objetivo de reduzir as hipóteses de uso de créditos fiscais indevidos. O governo vai restringir as hipóteses em que serão aceitas as compensações tributárias feitas pelas empresas em transações em que créditos são usados para abater impostos devidos. Na medida provisória esperada para esta semana, com alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, uma iniciativa afetará as companhias que fazem compensações consideradas indevidas pela Receita Federal.
E o texto vai deixar clara as hipóteses em que a operação não será aceita. Quando for apresentado o documento de arrecadação de receitas federais inexistente e quando a empresa fizer compensação de atividade econômica de um setor diverso ao seu de origem. Se uma indústria automotiva tentar compensar créditos de alimento, por exemplo. E essas formas de compensação indevida deverão estar previstas na medida provisória e, consequentemente, serão estabelecidas em lei, caso o texto seja aprovado pelo Congresso. E é uma forma de garantir que o fisco consiga indeferir os pedidos de compensação sem gerar aí litígio. E não há previsão de a medida provisória estabelecer multa, mas apenas a garantia legal para que os auditores fiscais possam considerar que a compensação não foi realizada e, assim, os tributos sejam cobrados integralmente. E o próximo destaque da capa. Constituição limita cortes em 1/3 das renúncias fiscais. Aproximadamente 1/3 dos gastos tributários no Brasil tem alguma base constitucional, o que limita os cortes pretendidos pelo governo, mesmo que a equipe econômica tenha em foco os gastos infraconstitucionais, como já indicou, especialistas dizem ver riscos de judicialização. A Warren Investimentos calcula que 13% dos gastos tributários são constitucionais em sua integralidade, a partir da base efetiva de 2022. Isso inclui, por exemplo, isenções para entidades sem fins lucrativos nas áreas de saúde, assistência social e educação ou também de entidades filantrópicas. Se for considerado também o sistema do Simples Nacional, que inclui partes constitucionais, essa participação subiria para 33%. E dos 544,5 bilhões de reais previstos em gastos tributários para este ano, Felipe Salto, ele que é economista-chefe da Warren, estima que cerca da metade poderia ser considerada cortável. Segundo ele, uma redução de 10% nessas isenções poderia levantar 21 bilhões de reais para a União no ano de 2026. Já ainda na capa do Valor Econômico, propostas de ajuste fiscal estão paradas no Congresso. No momento em que o Congresso cobra do Executivo corte de gastos públicos em meio à discussão de alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras, o próprio Legislativo ainda não deu respostas a iniciativas de ajuste, como o fim dos supersalários no setor público, cuja tramitação se arrasta. E outra contribuição importante que o Legislativo poderia dar neste momento para o reequilíbrio fiscal seria reduzir o valor destinado às emendas parlamentares, em um gesto concreto rumo ao corte de gastos, segundo especialistas em contas públicas. O valor reservado às emendas no orçamento deste ano é de 50,5 bilhões de reais, que será acrescido de 11,2 bilhões em despesas discricionárias do Executivo. Isso como forma de compensar repasses não pagos no ano passado, totalizando 61,7 bilhões de reais. E ainda é chamada de capa. Estados Unidos e China chegam a acordo sobre tarifas. Bolsonaro diz que discutiu hipóteses constitucionais para invalidar a eleição. Interrogado ontem no Supremo Tribunal Federal, no processo a que responde por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que discutiu com os comandantes das Forças Armadas hipóteses constitucionais para invalidar a eleição presidencial de 2022 e negou que tenha enxugado a chamada minuta do golpe, contrariando afirmações de seu ex-ajudante de ordens, o delator Mauro Cid. E abre aspas.
nós estudamos possibilidades, outras dentro da Constituição, ou seja, jamais saindo das 4 linhas, fecha aspas, repetiu ao ser questionado pelo ministro Alexandre de Moraes e também pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Bolsonaro também afirmou que suas críticas às urnas eletrônicas não tinham o objetivo de desacreditar o processo eleitoral, e sim de colaborar com propostas para garantir a lisura das eleições. Admitiu que se excedeu no linguajar em muitas ocasiões e pediu desculpas por ofensas e acusações sem provas contra ministros do STF e também do Tribunal Superior Eleitoral. E também foram interrogados ontem 2 dos principais aliados de Bolsonaro, os generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto. O primeiro fez uso do direito de permanecer em silêncio e só respondeu às questões feitas por seu próprio advogado, negando a tentativa de golpe. Já Braga Neto disse que o tenente-coronel Mauro Cid mentiu em sua delação premiada e negou também ter obtido e entregue recursos a militares para financiar as atividades golpistas. Advogados e PGR agora poderão ter prazo para pedir diligências antes de apresentarem suas alegações finais, quando o processo estará pronto para julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E o próximo destaque, IPCA de maio desacelera para 0,26%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, subiu 0,26% em maio, após alta de 0,43% no mês de abril, segundo o censo IBGE. A valorização do real e efeitos sazonais contribuíram para o resultado, além também do efeito dos juros elevados. Alimentação no domicílio e bens industriais tiveram perda de fôlego expressiva, enquanto os serviços mais sensíveis à demanda mostraram desaceleração menos intensa. No acumulado em 12 meses até maio, o IPCA teve alta de 5,32%, muito acima da meta de 3% e mesmo do teto da banda de tolerância de 4,5%. E abre aspas, foi uma boa notícia, mas a gente precisa colecionar boas notícias para tentar ver se já dá para flexibilizar um pouco a política monetária, disse André Braz, do FGV-IBRE. E das 9 classes usadas para cálculo do IPCA, 6 tiveram desaceleração da alta: alimentação e bebidas, artigos de residência, vestuário, saúde e cuidado pessoal, despesas pessoais e também a comunicação. E por último, nós temos aqui esses 2 destaques do valor econômico. A primeira, o Huawei deve voltar com celulares. A gigante chinesa de eletroeletrônicos, Huawei, vem dando pistas de que voltará a vender celulares aqui no nosso país, após 6 anos de ausência nesse mercado. O retorno deve se dar no segmento premium. E por último, agora sobre carne suína. Aumento da demanda no mercado interno e também das exportações ajudaram a suinocultura a obter boa rentabilidade no ano de 2025, deixando para trás 3 anos de dificuldades no segmento. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Quero lembrar você que daqui a pouco estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Até já já! TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos,
diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá a todos e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Confederação do Equador do Ceará, na verdade uma obra do professor Filomeno Moraes, acadêmico cearense que atualmente se encontra na Universidade Federal do Maranhão, no curso de doutorado, e que nos dá a honra de comparecer aqui para discutir sobre esse tema extremamente importante para a história da constitucionalização cearense e brasileira. Aguardo todos a meio-dia. Olá, está começando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho de 2025 e vamos iniciar os nossos destaques do site do Valor Econômico. E o primeiro destaque de hoje é sobre poderes. Propostas de ajuste fiscal enviadas pelo governo estarão paradas no Congresso. No momento em que o Congresso cobra o Executivo pelo corte de gastos públicos, como alternativa à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para o ajuste fiscal, o próprio Legislativo ainda não deu respostas a iniciativas de ajustes, como o fim dos supersalários, cuja tramitação se arrasta. Especialistas em contas públicas ouvidos pelo próprio jornal Valor Econômico afirmam que a maior contribuição que o Congresso poderia dar ao reequilíbrio fiscal do país neste momento seria reduzir o valor destinado às emendas parlamentares, em um gesto concreto rumo ao corte de gastos. Em contrapartida, os parlamentares prometem avançar com a reforma administrativa em discussão na Câmara dos Deputados, conduzida pelo deputado Pedro Paulo, do partido PSD do Rio de Janeiro, mas com diversos parlamentares ressalvando que o texto não deverá ter foco em corte de gastos. E um líder influente do Centrão disse ao jornal Valor Econômico que as propostas devem partir do Executivo, mas ressalvou que sugestões do Congresso nesse sentido podem surgir do grupo de trabalho da reforma administrativa. E na seção sobre supersalários, nós temos também o seguinte texto aqui nesta matéria. O projeto que busca reduzir os chamados supersalários, estabelecendo limites para as verbas indenizatórias devidas aos servidores públicos que elevam os proventos para além do teto constitucional, foi aprovado pelos deputados em 2021. E desde então aguarda votação no Senado. O impasse é para que o projeto seja votado juntamente com a chamada PEC do quinquênio, emenda constitucional que restabelece esse benefício aos magistrados e o exclui do teto constitucional. E também da mesma forma, os parlamentares mantiveram distância de outro tema sensível, que no caso é a reforma da Previdência dos militares, enviada pelo governo ao Legislativo em dezembro de 2024. A proposta completou 6 meses parada na Câmara dos Deputados, aguardando a designação de relator. E o projeto estabelece idade mínima de 55 anos para a aposentadoria de militares. E atualmente não existe esse parâmetro e os militares passam a reserva após 35 anos de serviço exercido. E no ano passado, o déficit com pensões e inativos militares ficou em 51,8 bilhões de reais e o do INSS foi de 304,6 bilhões. E no seminário chamado Agenda Brasil, o cenário fiscal brasileiro, promovido pelo Valor, Rádio CBN,
e jornal O Globo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que mandaria atualizar a situação dessa matéria na casa. E abre aspas, nós vamos fazer o nosso dever de casa sobre esse assunto, fecha aspas, prometeu o presidente da Câmara, Hugo Mota. E os deputados dizem que reforma não é para cortar gastos. E o deputado Cajado o deputado Cajado quer corte lento e gradual de incentivos fiscais. Cotado para coordenar grupo de trabalho na Câmara, Cajado quer corte lento. O citado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, como provável coordenador do grupo de trabalho que vai elaborar uma proposta de revisão dos incentivos fiscais, o deputado Cláudio Cajado, do partido PP da Bahia, defende uma redução gradual dos benefícios e reitera que o ambiente político no Congresso é desfavorável ao governo. Segundo Cajado, a medida provisória que será encaminhada aos parlamentares com alternativas para compensar a revogação do aumento do IOF deve ser alterada. Nós temos aqui as aspas do deputado e ele disse que, do jeito que essa medida provisória chegar, não vai sair. Se sair, não será aprovada do jeito que vier originalmente, afirmou. E a criação do grupo de trabalho é uma tentativa de colocar sobre a mesa alternativas estruturais para o ajuste fiscal, diante do esgotamento do espaço político para elevação de impostos. Cajado lembra que o governo perdeu a capacidade de convencer o Congresso a apoiar aumentos na carga tributária e que, diante desse cenário, será preciso rever com responsabilidade renúncias que podem chegar a R$1 trilhão por ano. Nós temos também outras aspas, não tem outra opção. Ou se rejeita a proposta do governo ou se constrói alternativas. Eu prefiro construir soluções. O deputado sugere um corte horizontal e progressivo dos incentivos, entre 2% e 3% ao ano, ao longo de 10 a 15 anos. E a proposta, segundo ele, foi inspirada em modelos adotados por outros países e permite que empresas e setores se adaptem com previsibilidade. Ele também disse que no Brasil, a gente dá um benefício e ele vira vitalício. Isso não pode continuar, mas também não serei responsável de propor o fim abrupto de tudo. O corte tem que ser gradual e criterioso, disse sobre este assunto. Também o Valor Econômico nos traz aqui um destaque para a trama golpista. Quais serão os próximos passos da ação penal e quando será o julgamento de Bolsonaro e mais réus? Com o encerramento dos interrogatórios do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus da ação penal sobre o núcleo crucial da trama golpista, a chamada fase de instrução do processo entra em reta final. As defesas podem pedir novas diligências, por exemplo, ouvir pessoas citadas nos depoimentos, e caberá ao ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso na primeira turma do STF, avaliar e aceitar ou não os pedidos. Concluída essa fase, abre-se a etapa das alegações finais e, posteriormente, é marcado o julgamento. Maria Cristina Fernandes, Bolsonaro tropeça na política e não se livra das imputações. E ainda sobre trama golpistas, as repercussões do depoimento de ontem. Bolsonaro reconhece ter discutido hipóteses com militares, mas nega minuta. Nunca se falou em golpe. O ex-presidente Bolsonaro confirmou durante interrogatório na primeira turma do STF de ontem, terça-feira, dia 10, que apresentou hipóteses constitucionais aos então comandantes das Forças Armadas, após perder a eleição de 2022, e debateu em reuniões a instalação de uma operação de garantia da lei e da ordem, GLO.
Ele, no entanto, negou ter trabalhado em uma minuta golpista e afirmou ter constatado que não tinha clima para qualquer ação após a derrota nas urnas. E o Bolsonaro foi ouvido no último dia de interrogatórios dos 8 acusados de liderar uma trama golpista no último pleito presidencial. E relembrando que, além dele, falaram o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete da Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e também o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Braga Neto. E a sessão foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é o relator da ação penal. Foi a primeira vez que Bolsonaro respondeu a questões de Moraes após ter se tornado réu no processo. E logo no início da oitiva, o ex-presidente pediu desculpas ao magistrado por tê-lo acusado sem provas de ter recebido 50 milhões de dólares para fraudar as eleições. E a acusação foi feita durante a reunião ministerial de 5 de julho de 2022, que integra conjunto de provas da ação. Abre aspas, não tem indício nenhum, senhor. Foi um desabafo, uma retórica que usei, então me desculpe. Não tinha intenção de acusar de qualquer desvio de conduta os senhores. Fecha aspas, afirmou Bolsonaro. E aqui também nos informa que em um momento de descontração, o ex-presidente, que está inelegível, chegou a convidar, em tom de brincadeira, Moraes para ser seu candidato a vice. E o ministro respondeu, eu declino. E ainda na área da política, inelegível, como nós já vimos, o Bolsonaro chegou a convidar o ministro Alexandre de Moraes para ser o seu vice nas eleições de 2026. E Bolsonaro diz também que passou faixa presidencial a Lula para evitar a maior vaia do Brasil. E ainda na política, Heleno sai do script, mesmo respondendo apenas a perguntas do próprio advogado, o general Heleno, que está aqui nesta matéria em destaque. O ex-ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, saiu do script durante o interrogatório do chamado núcleo crucial da trama golpista, mesmo respondendo somente às perguntas feitas por Matheus Milanês, que é o seu advogado. Ele é um dos 8 réus que estão sendo ouvidos nesta semana pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso na primeira turma do STF. E até o momento, o militar foi o único a se valer do direito ao silêncio entre os acusados de liderar uma tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder. Heleno avisou no começo do interrogatório, na manhã do dia 10, que só responderia aos questionamentos formulados pela própria defesa. E mesmo assim, chegou a ser advertido pelo advogado que algumas perguntas só comportavam respostas de sim ou não. E no momento, o general está tergiversando sobre uma questão. A represália gerou risadas da plateia. Moraes entrou na brincadeira. Que fique consignado nos anais que não fui eu, e sim o seu advogado, a quem ele faz menção por ser o responsável pela advertência. E Heleno é o 5º a ser interrogado. Ontem, no caso na segunda-feira, foram ouvidos Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e atual deputado federal. E ontem, terça-feira, foram ouvidos o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e Heleno. Os próximos serão Bolsonaro, Paulo Sérgio e Walter Souza Braga Neto. E sobre poderes, orçamento secreto volta a confrontar STF e Congresso. O pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para que o Congresso Nacional explique em até 10 dias as emendas paralelas e o que ficou conhecido como orçamento secreto da saúde,
pode afetar o andamento do pacote de medidas do governo para enfrentar o impasse causado pelo decreto do imposto sobre operações financeiras. E o despacho de Dino, publicado na terça-feira, dia 10, ocorre no momento em que o Congresso aguarda o envio pelo governo da medida provisória prevista como uma solução para o impasse e pressiona também o Legislativo, em meio à insatisfação com as medidas apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E neste documento, Dino responde à petição das associações Contas Abertas, Transparência Internacional e Transparência Brasil e cita emendas de comissão paralelas, que não recebe o identificador de resultado primário RP8, que é uma classificação orçamentária das emendas de comissão, mas recebe os identificadores RP2 e RP3, referentes às despesas discricionárias do Executivo Federal e despesas discricionárias e abrangidas pelo novo PAC. E ainda segundo este documento, parte das emendas de comissão aprovadas, que corresponde a cerca de 8,5 bilhões de reais, foram classificadas como RP2 e RP3. E de acordo com as entidades de transparência, os recursos não são identificados como emendas na fase de execução da despesa e, portanto, pioram a rastreabilidade desses recursos. E na avaliação de deputados ouvidos pelo próprio jornal Valor Econômico, o pedido de Dino pode desencadear uma nova onda de mal-estar entre o Congresso e o Judiciário e também respinga na relação do Legislativo com o Executivo e na recepção da medida provisória do governo. E apesar de serem vistos como assuntos distintos, o histórico recente de embates entre o Congresso e o ministro demonstra que a disputa sobre as emendas tem condições de afetar o andamento de pautas de interesse do governo. E após o despacho do ministro Flávio Dino, o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou líderes para discutir como o Congresso deve responder ao pedido. E o jornal Valor Econômico também apurou que a estratégia da resposta ao STF será atribuir a responsabilidade sobre as RP2 e as RP3 ao Executivo e argumentar que cabe ao governo dar explicações exigidas. E o próximo destaque ainda no site do Valor Econômico, Alcolumbre reclama de despacho sobre emendas. O texto desta matéria nos informa que, após o ministro Dino, do STF, dar 10 dias para o Congresso se manifestar sobre as emendas paralelas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou os líderes do governo no Senado, Jacques Wagner, e no Congresso, Randolph Rodrigues, para externar sua insatisfação com a decisão do magistrado. O despacho recai sobre emendas pagas através de verba do Ministério da Saúde sem rastreabilidade. E no encontro, Davi Alcolumbre afirmou que, apesar de o despacho ser uma formalidade e não ter efeito prático, pode voltar a tensionar a relação entre o Legislativo e o Judiciário, o que já ocorreu quando o STF determinou o bloqueio da execução de parte das emendas parlamentares, até que o Congresso e o Executivo criassem mecanismos de transparência nos repasses. E as emendas parlamentares aparecem no orçamento como 3 diferentes nomenclaturas. Nós temos aqui a de bancada, RP6, individuais, RP7 e de comissões, RP8. E apesar disso, o acordo do governo federal com a cúpula do Congresso foi executar esses recursos dos congressistas via dinheiro dos ministérios, RP2 e do novo PAC, o RP3. E as de comissão, diferentes das individuais e de bancada, não são impositivas e são pagas mediante negociação com o Executivo. Também temos aqui um destaque para o caso da deputada federal Carla Zambelli.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, recua e diz que plenário decidirá sobre cassação de Carla Zambelli. O presidente da Câmara disse na terça-feira, ontem, que a decisão sobre a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, condenada pelo STF e com mandado de prisão preventiva decretado, será tomada pelo plenário da Casa. Isso vai acontecer, de acordo com ele, após a parlamentar exercer todo o seu direito de defesa. E o anúncio foi feito após um longo protesto do deputado bolsonarista André Fernandes, que é do partido PL do Ceará, e ele se queixou de uma suposta falta de apoio de Mota a pautas caras à oposição, com destaque para o projeto de lei que concede anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. E após ouvir as queixas de André Fernandes, aplaudido por outros deputados da oposição, Hugo Mota disse a Fernandes que não funciona no grito. Abre aspas, sempre tive na prudência algo que mais preservei. Talvez por isso eu esteja sentado nessa cadeira, fecha aspas, disse o presidente da Câmara, a André Fernandes. E uma parcela dos deputados da oposição citou declarações feitas por Mota ontem durante evento promovido pelo Valor Econômico. E ele disse que cumpriria a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Zambelli, o que levou parlamentares bolsonaristas a entenderem que a cassação não passaria pelo plenário. Nós temos aqui mais outras aspas. Darei um cumprimento regimental ao caso da deputada. Vamos notificar para que ela possa se defender e a decisão final será do plenário. O plenário é quem tem a legitimidade e é maior do que todos nós aqui. Fecha aspas, completou, na verdade, Hugo Mota. Zambelli se licenciou do mandato na Câmara dos Deputados por 127 dias antes de fugir para a Itália, onde está sujeita a um pedido de extradição. E ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por violar o sistema do Conselho de Justiça. E sobre contribuição sindical, a Câmara aprova projeto que facilita o cancelamento. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, terça-feira, dia 10, um projeto de lei que torna mais fácil para o trabalhador cancelar contribuição social. Pelas regras de hoje, ele deveria ir fisicamente ao sindicato para isso. Agora, a mudança poderia ser feita de forma digital. O projeto, que agora seguirá para o Senado, revoga alguns trechos considerados obsoletos da CLT. Até mesmo partidos de esquerda, como o PT, foram favoráveis ao texto, mas contrários ao destaque que tornou possível cancelar de forma online a contribuição. E de acordo com a proposta de autoria do deputado Fausto Santos Júnior, o sindicato deve confirmar a decisão do trabalhador em no máximo 10 dias. E além disso, o texto também determina ferramentas possíveis para o cancelamento da contribuição. O pedido pode ser feito pelo portal gov.br, plataformas digitais oferecidas pelos sindicatos, aplicativos de empresas privadas autorizadas ou até mesmo por meio de um encaminhamento de e-mail à entidade. E o próximo destaque, ainda no Valor Econômico sobre política, Derrite diz ter sugerido a Tarcísio de Freitas deixar a Secretaria de Segurança de São Paulo neste ano. O deputado federal licenciado, o secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou ontem, terça-feira, ter sugerido ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, deixar o cargo ainda este ano para voltar à Câmara dos Deputados. E Derrite já lançou sua pré-candidatura ao Senado e poderia ficar no governo até o início de abril de 2026, antes de desincompatibilizar para disputar as eleições.
porém tem avaliado antecipar a sua saída. E Derrite e Tarcísio, no entanto, negaram desentendimentos e o secretário indicou que poderá ficar até o próximo ano, se esse for o desejo do governador de São Paulo. Para disputar as eleições de 2026, secretários devem deixar o cargo até 4 de abril, 6 meses antes do primeiro turno. E ao ser questionado se deixará o cargo até o mês de dezembro, Derrite disse ter a intenção de voltar para a Câmara neste ano para debater a PEC da Segurança Pública. Nós também temos aqui algumas aspas. É uma possibilidade que eu mesmo aventei, mas mais por uma questão pessoal do que trabalho, fecha aspas, disse o secretário ao lado de Tarcísio de Freitas. O que o governador Tarcísio definir, e se for o pedido dele eu ficar até o final, vou ficar sem problema nenhum, fecha aspas, afirmou o secretário. E Derrite disse ainda que tem muito a colaborar na Câmara no debate sobre a PEC da Segurança Pública, mas não descartou adiar o retorno ao Congresso. Ele disse o seguinte: agora posso fazer isso também acumulando a função de secretário sem problema nenhum. E o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, negou também rumores de que estaria insatisfeito com a gestão Derrite. Ele disse o seguinte: não há nenhuma insatisfação, afirmou o governador. Existe para mim um grande apreço, um grande reconhecimento ao trabalho de Derrite que o Derrite está fazendo, disse, citando a queda em alguns indicadores de crime no estado. E se depender de mim, Derrite fica até o final do período de desincompatibilização. E a publicação de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo no fim de semana falando que Derrite poderia antecipar sua saída por conta da insatisfação do governo com a gestão da segurança pública no estado irritou o secretário. Derrite gravou um vídeo publicado no domingo no Instagram para falar que realmente existe essa possibilidade de deixar o cargo até dezembro, mas ressaltou que seria por seu desejo e não por pressão do governador. Temos aqui estas aspas. Na verdade, não é saída, é um retorno ao Congresso do qual eu faço parte, fecha aspas, afirmou Derrite. O deputado federal licenciado, o secretário está no segundo mandato e no ano passado pediu licença da secretaria para ser relator na Câmara do projeto que proibia as chamadas saidinhas de presos. E depois do vídeo, a gestão Tarcísio afirmou em nota que, com Derrite, a política de segurança pública no estado tem apresentado resultados concretos, evidenciados pelos indicadores de criminalidade, e citou a queda nos índices de homicídio e roubo. E ainda no valor econômico, STF, o que acontece após interrogatórios de Bolsonaro e outros réus por trama golpista? Braga Neto nega ter dado dinheiro para Mauro Cid e ter pressionado militares a aderirem ao golpe. Aqui nesta imagem temos aqui o general Walter Braga Neto, ele que está preso, e presta depoimento por videoconferência em ação sobre tentativa de golpe. E o general Walter Braga Neto negou em interrogatório no STF que tenha entregue dinheiro ao tenente-coronel Mauro Cid para patrocinar iniciativas golpistas. O ex-ministro da Casa Civil foi ouvido ontem, terça-feira, na ação sobre a tentativa de golpe de Estado. E durante o interrogatório, ele também negou que tenha pressionado comandantes das Forças Armadas para que aderissem a um plano golpista. E abre aspas. Eu não tinha contato com empresários, então não pedi dinheiro e não entreguei dinheiro para ninguém, fecha aspas, disse o general, que foi vice na chapa de Bolsonaro em 2022. E ao ser interrogado na segunda-feira, dia 9, Mauro Cid voltou a afirmar que recebeu dinheiro de Braga Neto em uma caixa de vinho. Os valores teriam sido entregues no Palácio da Alvorada e seriam usados para financiar manifestações em frente a quartéis do Exército.
E na versão de Braga Neto, Cid o procurou para saber se o PL poderia arrumar algum dinheiro e ele imaginou que seria para pagar contas de candidatos que disputaram a eleição em 2022. O general então disse para Cid procurar o tesoureiro do partido. Para mim, o assunto morreu ali, disse também Braga Neto. E o general negou que um encontro em seu apartamento em Brasília tenha tido como objetivo discutir o plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que prevê o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do seu vice, Geraldo Alckmin. Segundo o general, Cid pediu para apresentá-lo 2 kid pretos, como são chamados os militares que fazem parte das Forças Especiais do Exército, e eles foram até o local para uma visita apenas de cortesia. Ex-ministro da Defesa se nega a responder pergunta do próprio advogado. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se negou a responder ontem a uma pergunta que foi feita pelo seu próprio advogado durante o interrogatório no STF. Normalmente, as defesas fazem questionamentos para que o réu possa reafirmar as suas linhas de defesa. O general, no entanto, se mostrou impaciente com o advogado Andreu Farias em diferentes momentos da oitiva. O primeiro deles foi ao ser questionado sobre a reunião que realizou com os 3 comandantes das Forças Armadas no dia 14 de dezembro de 2022. Fecha aspas, e ele disse, abre aspas no caso, já esclareci tudo isso ao ministro Alexandre de Moraes, disse Nogueira de cara fechada. E em seguida, depois de um novo questionamento, o ex-ministro da Defesa soltou: a gente não tinha combinado isso. A reação do ex-ministro causou risadas no plenário da primeira turma da corte. E depois da bronca na própria defesa, os advogados dos demais réus, contendo riso, declararam que não tinham mais nada a perguntar ao general. E aqui nós temos o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, à esquerda, em sessão de interrogatórios no STF, em ação sobre tentativa de golpe de Estado. E ainda sobre política, Mauro Cid tenta deixar sessão durante interrogatório de Bolsonaro no STF. O tenente-coronel Mauro Cid escolheu um momento estratégico para se levantar e ir ao banheiro durante a sessão de interrogatórios de terça-feira no STF, e o momento em que o seu advogado iria questionar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Relembrando também que Cid foi ajudante de ordens de Bolsonaro e foi o responsável por revelar parte da trama golpista em seu acordo de delação premiada. Ele foi interrogado na segunda-feira, dia 9, e pediu para ser dispensado das outras sessões, porém, o requerimento foi negado. E assim que a defesa fez a pergunta, o ministro Alexandre de Moraes disse que Cid precisava estar sentado ao lado do seu advogado, e o segurança teve que ir atrás do réu e pedir para que ele voltasse para o seu lugar. E a defesa de Cid fez apenas uma pergunta sobre quantos e como eram indicados os ajudantes de ordens da presidência. E aqui o Valor Econômico também traz um destaque que Bolsonaro já foi preso no Exército. O ex-presidente passou 2 semanas detido. Líderes da Câmara fazem reunião emergencial para discutir solicitação de Dino sobre emendas paralelas. Histórico recente de embates entre o Congresso Nacional e o ministro Flávio Dino demonstram que a disputa sobre as emendas pode afetar o andamento de pautas de interesse do governo. E ainda sobre a repercussão de ontem dos depoimentos, Bolsonaro pede desculpa ao ministro Alexandre de Moraes por dizer que o ministro ganhou dinheiro para fraudar a eleição. Em depoimento ao STF, ex-presidente afirma não ter indícios de que os magistrados estavam recebendo 50 milhões de dólares.
Alexandre de Moraes nega pedido de Bolsonaro para apresentar vídeos durante interrogatório. O ex-presidente falou, no caso, na tarde de ontem, a ministros da primeira turma do STF em ação sobre tentativa de golpe. E, no caso, o ministro negou o pedido de Bolsonaro para apresentar vídeos. E, abre aspas, no interrogatório, o réu e sua defesa podem utilizar, apontar e fazer referência a qualquer prova presente nos autos. Porém, não é o momento adequado para a apresentação de provas novas, ainda não juntadas aos autos e desconhecidas das partes. Fecha aspas, escreveu o ministro. E Augusto Heleno foi o primeiro réu da trama golpista a usar direito de silêncio em interrogatório no Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional optou por responder somente perguntas da própria defesa. O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que o deputado Fernando Filho será relator da medida provisória do setor elétrico. Parlamentar do União, foi ministro de Minas e Energia no governo do ex-presidente Michel Temer. Vamos reunir partidos para fechar questão contra a proposta alternativa ao IOF, diz Ciro Nogueira. Agora, já no jornal O Globo desta quarta-feira, nós temos aqui na área da política este destaque. Mota reclama do ritmo de liberação de emendas e cobra governo a agilizar pagamento de verbas aos parlamentares. O presidente da Câmara, Hugo Mota, reclamou nesta terça-feira do ritmo de liberação das emendas parlamentares e cobrou o governo a agilizar os pagamentos. Nós temos aqui estas aspas. Estamos praticamente no meio do ano e nenhuma emenda chegou a ser empenhada ou paga. Tenho cobrado nesse sentido, mas sem fazer condicionante. Até porque, neste momento, o Congresso está muito colaborativo com o que chegou do governo, declarou Hugo Mota após participar de um evento do Grupo LIDE. Ele negou, no entanto, que isso vai afetar os projetos de interesse do Palácio do Planalto no Congresso. E antes de darmos continuidades aos destaques do site do Jornal o Globo, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Produtor rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. Olá a todos e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Confederação do Equador do Ceará, na verdade uma obra do professor Filomeno Moraes, acadêmico cearense que atualmente se encontra na Universidade Federal do Maranhão, no curso de doutorado, e que nos dá a honra de comparecer aqui para discutir sobre esse tema extremamente importante para a história da constitucionalização cearense e brasileira. Aguardo todos a meio-dia. E o próximo destaque do site do Jornal O Globo é o que Miriam Leitão escreve. Braga Neto deveria ter a prisão suspensa. Já na área da política, Nicolas Ferreira perde o último recurso no STJ e terá que indenizar Duda Salabert em 30 mil por transfobia. A deputada pede penhora dos bens do bolsonarista e no ano de 2020 ele questionou se seus documentos estariam no feminino ou masculino. O deputado federal Nicolas Ferreira, do partido PL de Minas Gerais, perdeu o recurso que tramitava no Superior Tribunal de Justiça.
e foi condenado ontem, terça-feira, em decisão definitiva no processo movido pela também deputada Dula Salabert. A decisão, assinada pela ministra Maria Isabel, não admite mais recursos. E esse caso remonta a 2020, quando ambos ainda eram vereadores em Belo Horizonte. E durante a campanha eleitoral daquele ano, Nicolas concedeu uma entrevista na qual questionou se os documentos de Duda estariam no feminino ou masculino, desrespeitando sua identidade de gênero. E com a decisão transitada em julgado, Nicolas Ferreira terá que pagar indenização de R$30 mil. E, segundo Duda, diante da ausência de pagamento, já solicitou a penhora dos bens do parlamentar. E aqui nós temos as aspas da deputada. Ela disse o seguinte: é a 4ª derrota judicial do Nicolas. Já se passaram 3 anos e ele não me pagou. Só me resta pedir penhora dos bens dele. TV, micro-ondas e por aí vai, até completar o valor. E Duda também destacou que a decisão judicial representa uma vitória importante para todas as mulheres transexuais. Em novembro de 2020, ao jornal Estado de Minas, Nicolas declarou: eu ainda irei chamá-la de ele é homem, e é isso que está na certidão dele, independente do que ele acha que é. E após as declarações, Duda ingressou com ação por injúria racial, indenização por danos morais, julgada procedente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E na política, Braga Neto está preso há 6 meses em cela especial dentro de unidade militar no Rio de Janeiro. A defesa do general Walter Braga Neto pediu nessa terça-feira que foi ontem, a revogação da prisão preventiva do militar após o ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro depor ao Supremo Tribunal Federal. O general de 4 estrelas está detido desde dezembro do ano passado na 1ª Divisão do Exército, que é subordinada ao Comando Militar do Leste e que fica na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. E pela patente, que corresponde ao último posto da carreira nas Forças Armadas, Braga Neto tem direito a uma cela especial. E o cômodo em que o ex-ministro está possui armário, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. E além disso, o militar tem direito a 4 refeições por dia realizadas no rancho, a área em que os oficiais de alta patente se alimentam no local. E a prisão especial é uma prerrogativa dos militares. Eles podem ser recolhidos a quartéis ou a prisão especial, quando sujeitos à prisão provisória, ou seja, antes da condenação definitiva. E uma das explicações para o benefício é garantia da segurança física dos presos, que podem ser vítimas de represálias por parte dos demais reclusos. Bela Megali escreve ao jornal O Globo, na área da política, o pedido de Bolsonaro a aliados, caso seja preso por trama golpista. Malu Gaspar também escreve: trama golpista, o grande perdedor dos interrogatórios, segundo os advogados dos réus. E réus passam a chamar minuta golpista de considerandos em interrogatórios no Supremo Tribunal Federal. Delator Mauro Cid detalhou o documento recebido por Bolsonaro sobre possíveis medidas excepcionais. Ministros do Supremo Tribunal Federal veem interrogatório de Bolsonaro sem surpresas e dentro do script, ou, melhor dizendo, dentro de um roteiro. Ex-presidente disse que nunca endossou uma minuta que previa golpe de Estado. Após histórico de ataques, réus da trama golpista mudam de tom com recusa e desculpas ao depor no Supremo Tribunal Federal. A movimentação busca distanciamento das condutas apontadas pela Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Os depoimentos prestados no Supremo Tribunal Federal pelos réus investigados por uma suposta trama golpista contra o Estado Democrático de Direito
registraram uma inflexão no discurso, até então combativo, adotado pelo entorno de Jair Bolsonaro. As oitivas na primeira turma da corte foram marcadas por recuos retóricos e até mesmo pedidos de desculpas em uma busca por distanciamento das condutas apontadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. O episódio mais emblemático partiu do próprio ex-presidente. Durante seu interrogatório, Bolsonaro pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes por declarações feitas em uma reunião ministerial ocorrida em 5 de julho de 2022, quando sugeriu que tanto ele quanto os colegas do STF, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, teriam recebido propina para defender a segurança das urnas eletrônicas e fraudar as eleições. O vídeo do encontro, tornado público durante as investigações, embasou a interpelação direta feita por Moraes ao ex-presidente sobre a natureza das acusações. E também em outro gesto que evidenciou a tentativa de se descolar do tom beligerante que marcou seu governo, Bolsonaro ainda comentou o seguinte, como o jornal O Globo nos destaca: "Sempre carreguei no linguajar, tento me controlar. Tenho melhorado bastante o meu vocabulário. Acho que com 70 anos é difícil mudar muita coisa. Peço desculpas se ofendi alguém." E o ex-presidente também lamentou ilações ocorridas durante as reuniões ministeriais, nas quais teriam sido discutidas uma suposta minuta golpista. Cúpula das Forças Armadas procura se distanciar de trama golpista durante depoimentos no Supremo Tribunal Federal. Garnier negou ter colocado tropas à disposição e Braga Neto disse não ser verdade que entregou o dinheiro a Mauro Cid. E o próximo destaque no site do O Globo: licenciamento ambiental. Direita disputa a relatoria na Câmara, enquanto Frente Ambientalista tenta frear a tramitação. O Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, criticou mudanças propostas na legislação. 20 dias após o Senado aprovar o PL do licenciamento ambiental, a bancada ruralista discute nomes para a relatoria na Câmara. O deputado Zé Vito, ele que é do partido PL de Minas Gerais, surge como favorito, enquanto a Frente Ambientalista tenta evitar que o projeto seja votado. Em comum, os dois lados citam a cautela do presidente da Casa, Hugo Mota, em pautar o assunto. O coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária e cotado para relator, Zé Vito, é engenheiro agrônomo, ex-secretário do Meio Ambiente de Araguari, de Minas Gerais, ex-superintendente regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e está no seu segundo mandato. Segundo o Índice de Convergência Ambiental Total, ferramenta que avalia o alinhamento de cada parlamentar com a agenda ambiental, comparando seus votos com o posicionamento do líder da Frente Parlamentar Ambientalista, ele tem aí um desempenho considerado péssimo, com convergência de 13%. Procurado, ele disse que participou ativamente das discussões sobre esse projeto desde 2019. E outro que vislumbra a relatoria é Kim Kataguiri, do Partido União de São Paulo. Ele chegou a exercer a função na tramitação anterior e foi um dos parlamentares que celebraram a aprovação do projeto no Senado. E a proposta já passou pela Câmara e sofreu alterações na outra casa. E agora, se for chancelada pelos deputados, vai à sanção do presidente Lula. E, do outro lado, a estratégia da Frente Parlamentar Ambientalista é evitar que o projeto vá à votação, no caso.
O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, coordenador da frente, solicitou à Mota a convocação extraordinária do Comitê Interinstitucional de Gestão do Pacto pela Transformação Ecológica entre os três poderes, criado no ano passado para promover a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico sustentável e a justiça social, ambiental e climática. E aqui nós temos as aspas do deputado Nilton Tato. Ele disse que estamos trabalhando para não votar e criar outro processo para um novo PL, um novo projeto de lei. Interrogado no STF, Bolsonaro admite ter buscado alternativas ao resultado eleitoral, mas nega investida golpista. Segundo o ex-presidente, as medidas foram descartadas e não havia clima, oportunidade e base minimamente sólida para qualquer coisa. Já o próximo destaque: narrativa de perseguição não emplaca e depoimento de Bolsonaro no STF tem 65% de menções negativas nas redes sociais. Levantamento de Arquímedes, feito a pedido do Globo, identificou 350 mil menções ao ex-presidente na rede social chamada X, ou X, que é o antigo Twitter. Positivas representam apenas 14%. O depoimento do ex-presidente Bolsonaro à primeira turma do STF ontem, terça-feira, teve forte repercussão nas redes sociais e se consolidou como o principal assunto do dia no X. Apesar da tentativa dos apoiadores de emplacar uma narrativa de perseguição, 65% das menções foram negativas. E os dados são de um levantamento da consultoria Arquímedes, encomendado pelo próprio jornal o Globo. E segundo esse mapeamento, somente ontem foram registradas 350 mil menções a Bolsonaro, número que supera em cerca de 100 mil as publicações sobre o presidente Lula. Apenas 14% das menções foram positivas, e o restante teve tom neutro, incluindo trechos viralizados da oitiva e também de memes. A tônica predominante nas plataformas foi a ironia. Um dos momentos mais compartilhados foi quando Bolsonaro pediu desculpas ao ministro relator por declarações feitas anteriormente. A cena ultrapassou o universo político e ganhou visibilidade em perfis populares como Choquei e Pop Time. E em reunião ministerial no dia 5 de julho de 2022, ele teria sugerido que o ministro relator Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso teriam recebido propina para defender a segurança das urnas eletrônicas e também fraudar as eleições. E a cúpula das Forças Armadas avalia que depoimento de Bolsonaro ao STF demonstrou que militares resistiram a golpe. O relato do ex-presidente reforça a posição de que as Forças Armadas não queriam impedir a posse de Lula, apontam esses militares. E a Malu Gaspar também escreve: cara a cara, Bolsonaro e Alexandre de Moraes jogaram pelo empate. E na política, Bernardo Melo Franco escreve também para o jornal o Globo: Bolsonaro tentou usar Banco dos Réus como palanque. Capitão fez discurso de candidato e sugeriu que golpe fracassou porque não tinha clima. Já no site do Supremo Tribunal Federal, nós temos o seguinte destaque: o Supremo Tribunal Federal encerra interrogatórios dos réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Isso aqui foi sobre os depoimentos de ontem. Na terça-feira, dia 10, foram ouvidos Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. E o STF encerrou ontem, terça-feira, os interrogatórios dos 8 réus na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado ocorrida entre 2022 e 2023. Foram ouvidos o ex-comandante da Marinha,
Almir Garnier, o ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e também o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto. E o turno da manhã foi dedicado aos interrogatórios de Garnier, Torres e Heleno. E à tarde falaram Bolsonaro, Nogueira e, por último, Braga Neto, que está preso e foi interrogado por videoconferência. E como todos os réus foram ouvidos, as sessões previstas para amanhã, para hoje, quarta-feira, quinta e sexta-feira foram canceladas. A partir de agora, as partes têm 5 dias para juntar aos autos quaisquer esclarecimentos e outras diligências em relação aos interrogatórios. E a medida cautelar que impedia os réus de manterem contato entre si também foi revogada pelo ministro Alexandre. E as audiências realizadas na sala de sessões da primeira turma do STF foram conduzidas pelo relator da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes, com a participação do ministro Luiz Fux, integrante da primeira turma, e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, responsável aí pela acusação. E ontem, terça-feira, na segunda-feira, foram interrogados o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens da presidência, e o deputado federal Alexandre Ramage, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Já na Agência Brasil, nós vamos acompanhar agora quais são os destaques desta quarta-feira no site da Agência Brasil. STF retoma julgamento sobre responsabilização das redes sociais. O tribunal vai definir responsabilidade de plataformas por postagens. O STF retornou nesta quarta-feira às 10 horas da manhã, o julgamento que vai definir se plataformas que operam as redes sociais podem ser responsabilizadas pelas postagens ilegais feitas por seus usuários. E a Agência Brasil nos informa que o julgamento foi suspenso na semana passada, após o ministro André Mendonça proferir voto contra a responsabilização direta das empresas. A Corte julga a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, norma que estabeleceu os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E de acordo com o dispositivo, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários se, após ordem judicial, não tomarem providências para retirar o conteúdo. E o ministro André Mendonça apresentou o primeiro voto divergente sobre a questão. Para o ministro, o artigo 19 não representa imunidade para as plataformas, que têm a condição de intermediárias das mensagens. Segundo ele, de maneira geral, as pessoas que fazem postagens ilegais é que devem ser responsabilizadas. E o jornal da Agência Brasil nos traz aqui as aspas de Mendonça sobre esse assunto. Excetuados os casos autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas diretamente pela ausência da remoção de conteúdo veiculado por terceiro, ainda que posteriormente venha o judiciário determinar a necessidade da remoção, incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou de pensamento, afirmou. E na área da economia, Fernando Haddad confirma imposto de renda de 17,5% sobre rendimentos de aplicações. Banco Central prepara alternativa à poupança para financiar imóveis. CNI critica fim de isenção de LCI e LCA e nova alíquota sobre fintechs. Já no Brasil,
Morro Santo Amaro, polícia entrega ao Ministério Público relatório sobre ação do BOPE. Câmara do Rio aprova o uso de arma de fogo por guarda municipal. E o próximo destaque, em ano de COP30, evento em Belém debate restauração da Amazônia. Já na área da cultura, Rio monta esquema especial para a Bienal Internacional do Livro. Companhia Teatral Chilena conta histórias latino-americanas em trilogia. Festival de Cinema destaca o Cerrado no equilíbrio do clima. Nós também temos aqui os próximos destaques sobre esportes. Vôlei, renovada seleção masculina estreia quarta-feira na Liga das Nações, nesta quarta. E sobre justiça, o Ministério Público do Rio de Janeiro abre inquérito sobre a operação da Polícia Militar durante festa junina. E no futebol, Pedro Severino recebe alta após 98 dias de tratamento. Palmares reconhece autodeclaração da Baixa da Xanda como quilombo, e esse é um destaque sobre os direitos humanos. No internacional, Cúpula da Juventude do BRICS busca cooperação para mercado de trabalho. E sobre cultura, no caso agora na editoria internacional, Miguel Uribe mostra sinais de melhora neurológica após ser baleado na cabeça. Possível candidato à presidência da Colômbia, Uribe foi baleado na região da cabeça enquanto discursava em evento de campanha em um parque público na capital. Indústria recua em 9 locais pesquisados pelo IBGE. Sobre direitos humanos, ONU alerta para número recorde de deslocados internos no Haiti. Rússia atinge cidade ucraniana de Kharkiv com ataque mortal de drones. EBC instala comitês de participação social nesta quarta-feira. Sem Censura recebe prêmio da APCA de melhor programa de televisão. E no esportes, Brasil vence primeira com Ancelotti e se classifica para a Copa do Mundo. Na área da justiça, após depoimento ao STF, Braga Neto pede para deixar a prisão. Na área da política também é destaque no site da Agência Brasil. Câmara aprova cancelamento digital de contribuição sindical. E Hugo Mota diz que vai levar ao plenário parte do mandato de Carla Zambelli. O Supremo Tribunal Federal suspende julgamento sobre revisão da vida toda. Volney, descontos ilegais de pensões do INSS podem chegar a 3 bilhões de reais, segundo Volney. E Bolsonaro nega plano de golpe, pede desculpas ao STF e critica urnas. E na área do judiciário, Moraes revoga a proibição de réus da trama golpista de manterem contato. E sobre meio ambiente, o potencial de crédito de carbono na Amazônia Legal passa de 10 bilhões de dólares. E por último, na área da economia, Banco Central prepara alternativa à poupança para financiar imóveis. E esses foram os principais destaques do segundo bloco de notícias da manhã desta quarta-feira, dia 11 de junho. Eu já gostaria de agradecer a você pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês continuem acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.